Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu estarei falando sobre um assunto bem atual e também por experiência própria, que é a anemia. Eu convivi com a anemia por quase 6 anos, e no meu caso ela foi bem silenciosa, e quando começaram os primeiros sintomas já estava bem avançada. Numa escala normal de 40 a 70, minhas taxas estavam em torno de 9, quase nula, e os sintomas mais expressivos eram o cansaço e a queda de cabelo excessivo. Bom, eu não vim especificamente só para contar minha história, mas hoje por estudar nutrição, patologia e saber bem mais sobre anemia do que da época que eu tive e gravava vídeos falando sobre tratamentos e afins, eu vou esclarecer algumas dúvidas referentes ao assunto. E a primeira delas é, Carol, qual a definição de anemia? O que é anemia? A anemia é uma deficiência no tamanho e no número de glóbulos vermelhos, ou seja, células sanguíneas, ou a quantidade de hemoglobina que neles contém. Essa deficiência pode limitar a troca de oxigênio e dióxido de carbono entre o sangue e células tecidos, podendo ser classificada como macrocítica, microcítica, mas não viemos falar sobre anemias no geral, e sim sobre a anemia ferropriva, que foi a que eu tive. A anemia ferropriva é caracterizada pela quantidade insuficiente de glóbulos vermelhos saudáveis, células sanguíneas, devido à pouca quantidade de ferro no organismo. Sem o ferro, os glóbulos vermelhos não conseguem transportar a quantidade de oxigênio necessária para os tecidos do corpo. As causas principais e possíveis da anemia ferropriva é a deficiência na ingesta alimentar de fontes de ferro ou por perda crônica, problemas na absorção desse ferro, mas a pergunta que não quer calar é: por que a anemia causa queda de cabelo, O que as pessoas mais procuram nessa internet. Isso mesmo. Nós vimos que a fragilidade desses glóbulos vermelhos se dá pela deficiência de ferro, e com a falta deles há um quadro de queda de cabelo, por serem eles os responsáveis por transportar o oxigênio aos tecidos do corpo, incluindo couro cabeludo, para oxigenar os folículos capilares, que no seu estado normal, essa oxigenação promove o crescimento saudável do cabelo, e afins, e quando não há essa oxigenação, os folículos ficam fracos, ou seja, o cabelo cai, cabelo quebradiço, sem vida, caindo bastante, assim como eu tive, quando eu descobri a minha anemia. Essa foi uma pergunta que eu me fiz por muito tempo, desde que eu tive diagnóstico, e não achava uma informação que me esclarecesse isso. Pois mesmo antes de ir ao médico ter o diagnóstico, meu cabelo já estava caindo bastante, até que da cintura eu tive que cortar ele no ombro, pois estava tão ralo que os comprimentos estavam só aos fiapos. Foi uma época muito difícil, eu cheguei a tomar vitaminas, multivitamínicos, biotina, pagava R$200 em caixa de Pantogar, que quem conhece, ele é bem caro. No início parecia ter um resultado, mas depois eu parei por conta de ser muito caro e nada era resolvido, a queda voltava. É aí que vemos a importância de ficar atenta aos sinais do corpo. Sempre fazer exames ou ao perceber algo diferente, ir ao médico para um diagnóstico mais preciso, pois uma queda de cabelo nem sempre é deficiência de biotina, ou que quer dizer que precisa ficar comendo gominhas de multivitamínicos que promete saúde capilar, pois estará tratando tudo de forma superficial e não a real causa daquele problema. Se for uma anemia, somente a suplementação de dose adequada de ferro, tendo uma boa alimentação, acompanhamento de um bom médico, nutricionista, para que seja realmente eliminada a causa dessa queda. E foi depois desse diagnóstico que eu comecei o tratamento com suplemento ferroso, mudei hábitos alimentares principalmente, e ao longo do tempo fui melhorando. E eu entendi que a queda de cabelo era somente um sintoma, e tratar por fora não adianta de nada, nem gastar rios de dinheiro com gominhas e multivitamínicos que irão mascarar somente seu problema. Mas, Carol, quais são as fontes de alimento que eu devo comer além dessa suplementação? O ferro tem duas fontes, a M e a não M. A M provém de fonte animal, com maior taxa de absorção, e a não M provém de fontes vegetais, que tem uma menor absorção. E os alimentos são carne vermelha, peixe, frango, ovo, brócolis, espinafre e uma boa fonte de vitamina C para ajudar nessa absorção. Então, gente, não foi um recadinho que eu passei para vocês, mas as informações megas importantes que devemos sempre tratar o problema pela raiz, seja lá ele qual for. Não trocar comida de verdade por suplementos estéticos, e preze sempre pela sua saúde, pois a anemia pode parecer algo inofensivo, mas quando ela não é tratada pode trazer severas consequências.